Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui com mais um programa falando do Evangelho. Essa é a proposta desse programa. Sempre, em cada abordagem, fazer a apresentação, a exposição do Evangelho. Isso inserido no tema em que vamos tratar. Hoje eu estou continuando naquela série que abordamos desde o início do ano, o perdão de Deus. O perdão de Deus como a encarnação da sua graça na vida humana. Você sabe que é impossível viver sem perdão? Viver sem perdão significa viver uma vida vazia, uma vida vazia de liberdade, porém carregada de culpabilidade. Viver sem perdão significa comer a comida que já está fazendo mal, ruminar a comida que já está fazendo mal. Viver sem perdão é viver de azedume, sentimental, emocional, em todos os sentidos, mental. Tem pessoas que você conversa, parece que elas estão carregadas, elas estão pilhadas, elas estão assim, prontas para explodir, porque elas estão se alimentando de coisas negativas, de coisas pesadas, de coisas doloridas. Tem gente que gosta do prato da dor, do cardápio da dor. Eu quero alimentar a minha dor. Ao alimentar a minha dor, eu vou fortalecer o meu ódio. E o meu ódio vai deflagrar em ações que eu mesmo não gostaria que acontecessem. Mas, por isso o perdão de Deus. Eu quero ler uma passagem da Escritura, Salmo 51, O rei Davi, ele chega à conclusão de que a melhor coisa é confessar sua fraqueza, para que Deus seja a sua fortaleza. Salmo 51, os versos 5 até o 6, Lipe. Pode ser só esses dois versos aqui, que são suficientes para colocar aquilo que a gente quer passar no dia de hoje. Salmo 51, verso 5, diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formada, que você colocou a NVI aí, eu vou ler a NVI então, pode ser, NVI. Sei que sou pecador desde que nasci, é a mesma coisa. Sim, desde que me concebeu minha mãe, está muito boa a tradução. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Essa tradução aqui, nesse ponto aqui, está melhor que a minha. Então, volta lá no 5, Felipe, por favor, está ali. Sei que sou pecador desde que nasci. O remédio de Deus está na nossa convicção, na convicção da nossa impossibilidade. A cura está no fato da confissão de sermos doentes. Sou pecador desde que nasci, é que nasci com a propensão para o pecado, nasci sob a égide do pecado, na concepção do pecado adâmico, falando linguajar bíblico, linguajar teológico. Eu nasci querendo ser Deus, falando num linguajar mais coloquial.
Eu nasci com essa propensão de querer ser Deus. Pecador. Pecador é aquele que quer ser Deus. Por quê? Porque ele quer a sua própria liberdade, ao seu próprio modo. Eu sou pecador desde que nasci. O que Davi tinha acabado de fazer? Pecar. Davi tinha acabado de adulterar, de matar, de mentir. É isso que Davi tinha feito. Daí vem a confissão dele. Começa lá no primeiro versículo desse salmo. Mas eu peguei o verso 5 em diante para a gente tratar da questão do perdão. Sei que sou pecador desde que nasci. Sei que sou um usurpador do lugar de Deus desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Aqui não é que toda criança que nasce é uma belezinha feita por Deus. É uma coisa linda que Deus criou. Mas todo ser humano, e todos nós fomos crianças, nós nascemos com essa propensão que Davi está abordando aqui. Ser pecador é algo de nascença, para todos nós. Por isso que nós precisamos do perdoador, do redentor, do salvador da vida humana. Nisso está a dinâmica do Evangelho, de confessar que eu nasci pecador, de confessar que o que me atrapalha no meu caminho da vida não é aquilo que Deus faz, é aquilo que eu não entrego, é aquilo que eu não vivo como perdão, é aquilo que eu não confesso. Quando eu não confesso o meu pecado, eu troco a leveza de Deus pelo peso humano. Simplesmente isso. Eu troco a graça de Deus pela culpabilidade humana. Então Davi sabia muito bem do que ele estava falando aqui, porque ele havia cometido pecado. Só pode falar de pecado quem é pecador. Sabe uma coisa que me intriga hoje? Tem certas coisas que eu quero falar nesse programa aqui que você pode, assim, puxa vida, começar a ficar de cabelo em pé. Mas vamos lá, vamos explicar direitinho essa situação. Hoje em dia, tem muita gente aí recorrendo aos coachings. Bem, nada contra os coachings. A questão é colocá-los no seu devido lugar. O Evangelho já tem todas as saídas para a vida. A palavra de Deus já tem todos os conselhos possíveis e execuíveis para a vida humana. Mas onde entra essa modinha do coaching? Modinha entre aspas, né? Porque tem muita gente milionária nisso aí. Um conselhinho ali, uma sacadinha ali, uma coisinha minúscula ali. Nossa, que coisa impressionante, o cara é muito bom. Você vai ver na palavra de Deus, já estava não sei quantos mil anos aquilo escrito. Mas as pessoas querem aquilo que traz um glamour, uma ostentação, uma embalagem bonita. E o conteúdo? O conteúdo é a palavra de Deus. Esse conteúdo é que faz diferença. O Davi aqui, ele está sendo seu próprio coaching ao confessar o seu pecado, ao confessar a sua fraqueza. Eu queria ver algum coaching nesse país enriquecer, falando de fraqueza. Eu vim fazer uma palestra sobre a fraqueza humana. Ninguém quer. Todo mundo quer saber aquele lado positivista humano, a fortaleza humana. Você pode, nós podemos. Só que bem pouca gente vai poder alguma coisa daquele plenário ali, daquela reunião ali. Então, a questão é, vamos lidar com a realidade humana é uma realidade de fragilidade, o mundo só está como está, no seu grau de deterioração, por causa da fraqueza humana que a Bíblia chama de pecado. Em pecado, eu nasci, eu fui concebido, eu preciso do Salvador do meu pecado, o Salvador da minha vida, melhor, aquele que vai tirar o meu pecado. Eu não preciso de um bom conselho, eu preciso de uma solução para a minha vida. A proposta do Evangelho é muito radical, porém ela é conteudista. Ela não é uma embalagem, ela não vem com uma forma bonitinha, ela vem com uma forma radical e real, mostrando quem eu sou de fato, para que eu não seja enganado e nem transfira o engano às pessoas, para que eu não lide somente com sofismas na vida.
para que eu não venha com formulazinhas prontas, clichêsadas, de tudo que vai dar certo. Não vai dar nada certo se eu não confessar que eu dei errado como pecador. Não vai ter fortaleza se não tiver a fortaleza de Deus e não a minha própria. Não vai ter fortaleza e triunfo e sucesso se eu não confessar o meu fracasso, se eu não confessar o meu pecado. O Evangelho não brinca com a gente, mas o Evangelho é simples, acessível, porém é algo estrondoso, radical e que transforma a gente de dentro para fora. Não é uma proposta de fora para dentro, não é uma proposta maquiada, né? Não é um skincare espiritual, não é uma maquiagem espiritual, é algo real. Por isso que Davi estava lidando com a realidade aqui, tá? Desculpa aí os coachings, não é que eu estou criticando o coaching ou o mentoring, eu estou dizendo que ele tem que ter o lugar dele, nada mais. Seu lugar, dá bons conselhos, que legal, já encontrei isso na palavra, ótimo. Para quem não lê, talvez Deus use esse veículo para, de alguma forma, a pessoa que ouve chegar na sua palavra. Porque ali é que está a origem dos bons conselhos, na palavra de Deus, né? Então, deixar isso bem claro, porque alguém pode falar, nossa, então tudo quanto é coaching é ruim. Não é nada disso, tá? É o que se faz com aquilo que se propõe ou vende, que torna a coisa boa ou ruim, benéfica ou maléfica, tá bom? Mas eu gosto de lidar sempre com as origens das coisas. Quando eu ouço uma coisa bonita de alguém, e eu ouço algumas coisas bonitas, né? Hoje a vida é midiática, então está aí em todo lugar, na internet, e aí você fala assim, puxa, que conselho bacana, que princípio bonito. Onde é que isso aí vai ter origem? Na palavra de Deus. É que a gente precisa, então, colocar os pingos nos is, as coisas no lugar. Por quê? Porque qualquer coisa boa que se faça tem origem em Deus. Qualquer coisa boa, princípio bom que se diga e que funcione, tem origem em Deus. Então, ninguém é protagonista daquilo que Deus é. Ninguém pode tomar o lugar de Deus nesse sentido. Ok? Então, vamos só colocar as coisas no lugar para que não haja mal entendidos naquilo que se está dizendo. Então, colocando as coisas no seu ponto certo, eu quero prosseguir com a leitura aqui do verso 6 do Salmo 51. Olha que interessante. Então, agora eu confesso a minha fraqueza. Por quê? Porque, olha a personalidade divina, olha o caráter de Deus no verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Só trocaria um início aqui da tradução. Nesse caso aqui, eu gostei mais da corrigida do que da NVI. Por quê? Porque cada tradução tem suas coisas boas e ruins. Eis que amas a verdade no íntimo, diz a corrigida. A NVI está dizendo aí na sua tela, sei que desejas a verdade. Deus deseja a verdade, mas mais do que deseja, Ele ama. Só para colocar um ponto aqui, né, que esses professores de hebraico aí, eles inventam as coisas, eles recorrem ao hebraico para tudo quanto é exposição. Amas é uma palavra mais forte, é algo assim que é palatável a Deus, o quê? A verdade. Por quê? Porque toda a verdade emana do próprio Deus. E é por isso que Deus se agrada com a verdade, aonde? No íntimo de quem? Do pecador. Daquele que confessa a sua culpa, daquele que confessa, daquele que se vê carente de Deus. Aquele que se vê carente de Deus é aquele que vai ser curado pelo próprio Deus, porque ele vai conversar com Deus na exposição da verdade. Não há máscaras, não há subterfúgios, não há fugas, há somente uma busca por aquilo que vem de Deus. Deus ama ou deseja a verdade no íntimo. Olha que coisa mais linda, né? E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí a NVI foi melhor.
e no coração me ensinas a sabedoria. No coração. O que é o coração? Coração é tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu penso. É no meu interior, o meu íntimo. Chama-se coração na Bíblia. E aonde que Deus é o seu professor de sabedoria? No seu coração. Deus dá aula de espiritualidade para cada um de nós que se propõe a querer saber a verdade vinda dele. No íntimo, no coração. Deus, o Senhor vai tratar comigo no âmbito das minhas vontades, dos meus quereres, da minha volição, daquilo que eu quero para a minha vida. Então Deus vai ser o seu professor. Então Deus vai te ensinar. Então você vai participar da pedagogia divina. Qual é a matéria? A sabedoria. Eu não vou nem explorar muito aqui essa palavra, porque essa palavra aqui daria N programas. Mas eu vou pontuar alguma coisa aqui. Você sabe que é sabedoria vinda de Deus? A sabedoria de Deus é sempre, em todo lugar e em toda época, a revelação de Cristo. Os hebreus têm uma palavra para sabedoria, Chokhmah, ou Chokhmah, uma outra pronúncia, que significa é Deus guiando a vida. Deus sendo o seu próprio coaching na vida. Deus é o orientador da sua vida. Deus é aquele que ele reprograma, melhor dizendo, a sua vida, segundo ele, não segundo você, não segundo nós, mas segundo o Criador da vida. Quem ama mais a vida do que Deus? Que é o autor, o Criador da vida. Nenhum de nós ama mais a vida ou a própria vida do que Deus, do que o nosso Criador que nos fez. E a lição preferida para ele te ensinar é a lição da sabedoria. Como viver uma vida que o agrada. Como viver uma vida que seja agradável a ele, porque essa é a melhor vida que você vai ter. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus gera em nós a felicidade vinda de Deus, o sentido para a vida vinda de Deus, e tudo isso é sabedoria. Nunca encare a palavra sabedoria na Bíblia como uma teoria de Deus. Tem gente que acha a sabedoria de Deus é uma teoria, não tem nada teórico na teologia bíblica, não tem nada teórico na teologia do Evangelho, não tem nada teórico na Bíblia. Bíblia não é teoria, Bíblia é prática registrada. As pessoas precisam entender isso. O Evangelho não é simplesmente mais um conselho. O Evangelho é o conselho para qualquer pessoa, em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer época. Mas aqui, no Salmo 51, está estampado na palavra sabedoria, Chokhmah. Deus me ensina o que vem dele. É a sabedoria divina, é olhar a vida com os olhos de Deus. É viver a vida sob a ótica divina. É viver a vida na direção de Deus. É de viver a vida em direção a Deus. Isso faz toda a diferença. Quem vive assim, não vive culpado, não vive se culpando, não vive angariando culpas que os outros colocam sobre você. Mas a saída é confessar a sua culpa, confessar que você é uma pessoa carente de Deus, confessar que você é alguém que precisa de Deus e não o contrário. E é por isso que o salmista Davi fala nesses termos, né? Iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, eis que, né, por causa dessa condição, por causa do fato da minha fraqueza, né, eis que amas a verdade no íntimo. Senhor, Criador, o Deus verdadeiro e único, quer ter uma conversa íntima com cada um de nós. E Ele quer falar uma pauta com cada um de nós. A pauta dele é a sabedoria. Quem ouve Deus já está matriculado na escola da sabedoria. E a sabedoria
é a revelação de Cristo. Ah, mas aqui não está falando de Jesus Cristo. Está sim, só que de forma pré-encarnada. Está falando da sabedoria. Leia Provérbios 8 depois. Qualquer dia a gente pode fazer um especial sobre Provérbios 8. Provérbios 8 é a teologia, é a cristologia do Antigo Testamento. É você ler como se Cristo leu o Provérbios 8, parece que Cristo está sendo revelado ali naquele contexto. Mas ele não está encarnado, mas ele está inserido. Ele está revelado. Está sendo revelado através da sabedoria. Sabedoria de Deus nos conduz a uma vida de simplicidade, não de complexidade. Nos conduz a uma vida de cura, de libertação, de perdão. Nos conduz àquilo que a gente precisa levar para todas as relações da vida. Ser feliz é melhor do que ter razão. Eu quero viver uma vida simples, uma vida descomplicada, uma vida desobstruída. Às vezes a gente obstrui a nossa própria vida com as nossas emoções, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, né, que foram erigidos muitas vezes, na maioria das vezes de forma equivocada. Aí a gente passa a fazer uma leitura de vida que não é uma leitura curadora, não é uma leitura saradora, terapêutica, é uma leitura adoecedora, uma leitura pesada, uma leitura autodefensora. Isso não é confessar. Isso não é confessar a minha fraqueza, para que eu seja curado e viva a fortaleza que vem de Deus. Ou o Espírito de Deus nos revela tal realidade, ou a gente vai continuar batendo cabeça e achando que meros conselhinhos de alguém, ou meros princípios pinçados daqui e acolá, colocados num liquidificador e colocados numa vitamina muito bonita, vão mudar a vida de alguém. Não vão. É mais fácil ir direto na fonte. A fonte é a palavra revelada de Deus. A palavra de Deus em pessoa e obra é Jesus Cristo. A palavra de Deus registrada num texto está aqui à nossa disposição, é a Bíblia. Então, o que nós precisamos? Ir direto na referência. E aí a gente aprende aquele princípio que Paulo nos ensina: quando eu sou fraco, quando eu sou Davi, quando eu sou Paulo, é que eu sou forte. Porque a minha fortaleza não está em mim mesmo, está em Deus. Então, nós precisamos parar de viver um mundo antropocentricizado, ou um mundo antropocêntrico, ou um mundo centrado no ser humano. O ser humano desse jeito para o mundo, a gente não tinha nem guerra na Ucrânia, não tinha nem fome na África, não tinha nada disso. O ser humano não dá jeito para nada. Ele nasce em pecado, ele nasce carente, no meio do mato pedindo socorro, que nem dizia o ditado antigamente, né? O ser humano nasce sem a possibilidade de se auto-redimir, por isso ele precisa confessar que ele é pecador, que ele é fraco, para que Deus seja forte nele. Fora disso, nós não temos um ser humano real, nós temos um ser humano irreal, se apegando a irrealidades e tentando resolver as coisas de fora para dentro. Nunca vai acontecer. Olha que interessante aqui, para finalizar esse texto. Eis que amas a verdade no íntimo, quer dizer, ali que Deus trabalha, e no oculto me fazes conhecer, me fazes saber, me ensina, me aplica a sua pedagogia, Criador, para que eu saiba viver uma vida que faça sentido. Me ensina o quê? A sabedoria, é a vida que faz sentido. É o Deus que está em cada um de nós, interpretando a vida que nós enxergamos, dentro e fora de nós mesmos. Isso é sabedoria. Sabedoria não é o quanto eu estudo ou sei. Sabedoria é o quanto eu vivo. É o meu procedimental, o meu atitudinal, as minhas ações e reações. Isso é a sabedoria. Eu gosto muito de conversar com gente que confessa erro. Eu gosto muito de conversar com gente fraca. Eu não suporto mais conversar com gente forte.
Tá? Não estou falando de academia não, porque isso aí eu preciso e muito. Mas eu estou falando de gente forte consigo mesma. Gente autossegura, né? Autosseguridade. Eu posso, eu sei, eu consigo, meu Deus. Se vier a gripe, a cura não vem nem de você, precisa de um remédio. A questão é sabermos o nosso lugar. Eu estou negando, abolindo, sei lá, na minha vida, conversar com gente que é muito poderosa. Sabe aquelas pessoas triunfalistas, muito megalomaníacas, que se acham, né, a cereja do bolo, né, ou a trufa é melhor, né, a trufa do bolo, a cerejinha é pequena, a trufa do bolo, eu sou a trufa do bolo, né, Deus teve a sorte grande em me salvar. Tem gente assim, né? Gente assim é tóxica. Eu sei a solução para o seu problema. Gente assim é tóxica. Eu gosto de conversar com gente. Maurício, eu também sou fraco nessa parte. É mesmo? Opa, temos coisa em comum para falar, hein? Os meus melhores amigos são pessoas fracas. Eu quero cada vez mais ser amigo de pessoas fracas. Por quê? Para que eu veja a fortaleza de Deus nelas e em mim. Eu só quero saber de gente fraca, viu, Lipe? Não quero saber de gente forte, não. Gente fraca. Você é fraco, então você é meu amigo. Pastor Dedinho, você é fraco, então você é meu amigo também. Viu? Pastor André está aqui, é meu supervisor. Forte só na academia. Aí pode, aí deve. Mas fraqueza interior. Paizinho, eu preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso da tua graça. Sou carente. Vamos praticar a teologia do Davi. Olha que coisa mais linda, a teologia do Paulo é a mesma. A teologia de Jesus é a mesma. É a mesma. Jesus encarnado dependeu completamente do Pai. Totalmente do Pai. Né? Ele não impingiu isso aqui de poder dele na tentação com Satanás. Né? Ele simplesmente dependeu do Senhor da vida, do autor da vida. A minha fraqueza, confessada a Deus, vai ser transformada inevitavelmente, inequivocamente, na minha fortaleza, naquilo que Deus vai ser em mim, não naquilo que eu proponho ser. As pessoas têm um gatilho hoje que é muito sugestivo e perigoso. Dizem assim: eu quero as coisas positivas, propositivas, eu quero as coisas que funcionam, as coisas práticas. Não tem nada mais prático do que a sabedoria divina. Não tem nada mais prático e eficaz do que a cura que vem de Deus. A libertação operada pelo Espírito de Deus, mas isso só vem mediante a minha confissão, e confissão de fraqueza, e confissão de pecado, e isso não é atrativo para muita gente, porque isso não é uma coisa suntuosa, não é uma coisa que chama atenção, não é uma coisa que passa uma ideia de que, olha como eu estou um sucesso. Gente, o único sucesso que eu conheço é dizer que o sucesso vem de Deus, o sucesso é o próprio Deus. O resto não é êxito, o resto é momentâneo, aparente, figurativo e tem prazo de validade. Alguns mais curtos, outros mais longos. Mas o sucesso humano sem Deus é um sucesso na direção oposta do Criador. E isso sempre custa caro e nunca foi diferente, nem será. Deus quer lidar com o íntimo. Deus quer lidar lá dentro da gente. Deus às vezes faz, como eu digo em sala de aula, cirurgia sem anestesia dentro de nós. Mas elas são necessárias, porque elas são as feridas feitas pelo que nos ama mais do que nós mesmos, podendo nos amar. A ferida que Deus faz em mim vira cicatriz. Eu vou lembrar, mas Ele fez para curar. É uma cirurgia divina, que tirou a minha culpa, que mostrou a minha fraqueza, que mostrou que eu precisava confessar a minha fraqueza para viver a fortaleza que vem dele. Então, Deus ama a vida, sim, uma das maiores lições que eu aprendi na teologia. Deus ama a vida. Por que Deus ama a vida? Porque Ele é o autor da vida e Ele é a própria vida infundida em nós.
Eu quero viver sob esta ótica, a ótica divina. Sob esta ótica, eu vou enxergar a vida com o olhar de Deus e vou ver que o fraco sou eu, o forte é Ele. O insuficiente sou eu, o suficiente é Ele. Está nele a suficiência. Eu preciso de cura, que eu sou um doente na enfermaria. Mas eu nunca sou um doente que já foi completamente curado. Por quê? Porque essa minha caminhada aqui ainda não acabou. Você e eu seremos completamente curados quando nós vivemos a realidade plena da nova criação. A realidade plena da glorificação em Deus, através da pessoa e obra de Cristo, pela ação do seu Santo Espírito. Então, nós estamos rumo a caminho da plenitude que há somente em Deus. E nesse ínterim, nessa caminhada, o que há é somente cura, mas a cura é só para os confessores, é só para aqueles que confessam, é só para os confidentes, é só para as pessoas que são fracas. Na semana que vem em diante eu estou com vontade de falar sobre santificação, mas porque esse mês é um mês que a gente está falando mais esse assunto atrelado à questão da santificação, né? Que é o perdão, que é a graça. Mas eu quero ver se na semana que vem eu trago algo sobre a questão da santificação. O que é de fato isso? O que é de fato ser santo perante Deus? Mas isso vamos deixar para um próximo encontro. Quero encerrar com você esse programa mostrando um slide. Tem aí, Felipe, aquele lá que eu mandei para você hoje, aquele que tem. Eu dou muito trabalho para eles aqui, viu? Tem um slide que esse daí. Eu podia até tirar meu nome, até esqueci disso aí. É que um amigo um amigo me postou de volta, me mandou e fez uma artezinha bonitinha ali e pôs meu nome, mas não precisa pôr não. As minhas culpas precisam saber que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Todo trauma que você carregar, faça com que esse trauma saiba que você é a imagem do Deus que te amou primeiro. Preciso mostrar quem é Deus através da minha fraqueza, curada pela fortaleza dele. Da minha culpa, libertada pela graça dele. É uma constante tensão, mas é uma tensão amorosa, é uma tensão curadora, é uma tensão libertadora de mim mesmo. É aquela caminhada que você chora, mas você vai colhendo o produto desse choro, o fruto desse choro, que é a confissão, que é a confissão da fraqueza, é a cura da própria fraqueza. É viver a teologia do Evangelho como Davi viveu, né, há 3.000 anos atrás, quase, de nós. É isso, as minhas culpas precisam saber quem eu sou em Deus, quem Deus é em mim. Quando você tiver um trauma, assim que está muito latente, muito evidente, diga a esse trauma: eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu estou sofrendo com isso, mas eu não fui criado para isso, isso vai ter um fim, nem que seja no fim dos meus dias, mas vai acabar, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou para me amar, para eu ser amado ou amada por Ele, não me criou para sofrer. Portanto, confesso a minha sofrência, a minha carência, a minha fraqueza, mas ao confessar a minha fraqueza, eu quero declarar que Deus já diagnosticou a minha cura, já vai providenciar a minha cura, já vai me curar e me libertar de confiar em mim mesmo. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, mas eu quero viver sob a égide do pecado, viver a culpabilidade exponencial do pecado? Não. Eu quero viver a atmosfera da libertação, da cura que só Deus pode propiciar na minha vida. Esse é o vocabulário do Evangelho. Esta é a fala do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho.
que Deus possa ser o seu curador, o seu terapeuta, o seu coaching, o seu mentoring, aquele que tem a mentoria sobre a sua vida, não desprezando o bom conselho de ninguém, mas colocando as coisas no seu devido lugar. Tudo que é bom vem de Deus, porém, Deus é o único protagonista dessa história, não há mais ninguém. Vamos confessar a nossa fraqueza? Já pensou? Vamos fazer a Semana da Fraqueza, olha que coisa bonita. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua lida, todos os aspectos da sua vida, em Jesus Cristo, e até o próximo programa.